A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Os irmãos estão alegres com Jesus. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos na casa do Senhor desde manhã, adorando ao Senhor, aprendendo a sua palavra. E aqui estamos nesta noite para continuar. Glória a Deus, fazendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Irmãos, amanhã, segunda-feira, como já foi avisado aqui, quero só reforçar o trabalho com as nossas irmãs, o encontro trimestral. Estaremos todos aqui, convoco todos os obreiros, os irmãos, os nossos músicos. Na quarta-feira, culto de ensino, estamos aprendendo aqui a palavra do Senhor, convido todos os irmãos também. E na sexta-feira, conforme o pastor já anunciou, culto de ações de graças na verdade eu faço aniversário na quarta-feira, 55, mal. Quem diria, né? Novo está na alma só, o espírito que se renova a cada dia, né? Conforme diz a Bíblia. Né, pastor Natalino? A gente é até engraçado, porque a gente quer parecer mais jovem, né? Às vezes surge um cabelo branco, a gente se preocupa e os meninos pintam de branco. Quer parecer com a gente. Deixa eu começar a branquear de verdade. Glória a Deus. Meus amados irmãos, sexta-feira então teremos aqui um culto de ações de graça. Eu espero todos os irmãos aqui, todos os grupos, as crianças, a banda, os jovens, adolescentes, os nossos músicos, todos os nossos obreiros, para juntos nós agradecermos a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. Nosso tempo hoje deu uma acelerada, parece que a gente se perdeu aqui um pouco, mas temos aí uns 30 e 40 minutos. Vamos meditar na palavra de Deus. Amém. Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Podemos ler o versículo 1, 2, 3. Depois vamos para o 32. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O que é a estrutura do templo? É isso daqui, as colunas, as paredes que foram construídas de grandes pedras. Nós aprendemos nesta manhã na escola dominical sobre isso, os templos de pedra. E eles, admirando tudo aquilo, mostraram para Jesus. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Sim, nós estamos vendo, Senhor, estamos mostrando para o Senhor, inclusive. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos. Primeira pergunta: quando serão essas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Versículo 32 até o 36. Jesus responde para eles assim: aprendei, pois, esta parábola da
da figueira. O que é a figueira? É um dos símbolos da nação de Israel. As nações têm as suas representações. Qual é a árvore que representa o Brasil? O pau-brasil. E Israel é representado também pela figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, Jesus está respondendo as perguntas deles. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que a figueira brotar. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá bom, até aí. Porque o 36 diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Preste atenção, se possível, não saia do seu lugar, não caminhe, preste atenção, porque nós vamos refletir um pouco. Nós estamos entrando numa nova revista que trata de temas atuais, daquilo que está acontecendo, que são sinais fortíssimos, sinais fortíssimos e os últimos da nossa história na terra, da história da igreja na terra. Nós estamos nessa geração, a geração que Jesus falou, a figueira brotou na nossa geração. Nós vamos entender algumas coisas nesta noite. Glória a Deus. A primeira coisa que nós vemos é Deus usando, Jesus usando a nação de Israel como uma nação profética. A nação de Israel, Deus escolheu para ser a menina dos seus olhos. E em toda a Bíblia nós encontramos. E por que Deus escolheu? Porque Deus escolheu a nação de Israel, assim como Deus escolheu eu e você para fazermos parte da igreja. E para entendermos o porquê Israel é o relógio de Deus que marca o tempo profético, nós precisamos entender como esse povo surgiu, como Deus levantou este povo. Quando Deus quis se revelar à humanidade, Ele escolhe um homem chamado Abraão. Abraão, quantos anos eu tenho, pastor? 79. E o senhor? 76. Abraão estava com 75. 75. Quem tem 75 aqui? Nenhum Abraão. Deus chama Abraão aos 75 anos de idade. Abraão era um hebreu. Ele era um caldeu da cidade da Caldeia. E no Gênesis capítulo 12, Deus aparece para ele e diz: olha, eu tenho uma missão. Sai da tua terra, do meio da sua parentela, e eu vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome. Você vai ser uma bênção. Eu vou fazer de você algo grande. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você será pai de uma grande nação. E em ti, para quem Deus estava falando? Para Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que vemos ao longo da história é que todas as nações que abençoaram, que apoiaram, que ajudaram e continuam abençoando a nação de Israel, como é o caso do Brasil, o Brasil é um deles, são grandemente abençoados por cumprimento desta promessa que Deus fez a Abraão.
E é comum a gente ouvir: não, o Brasil é uma bênção, nós não temos catástrofes, nós não temos desgraças, nós não temos... O Brasil é um país abençoado, privilegiado por uma fauna, uma flora. E a gente vai entender um pouquinho hoje por quê. O Brasil é abençoado por Deus. Por outro lado, nós vemos também muitas nações que se levantaram contra a nação de Israel. Nenhuma dessas nações existe mais. As nações lá atrás que perseguiram, que destruíram, que lutaram. Glória a Deus, porque a promessa de Deus se cumpre. E através de Abraão, Deus reúne um povo, cerca de 70 pessoas, e descem ao Egito, aonde ficam ali servindo cerca de 430 anos. 430 anos. A maior parte desse tempo eles passaram ali como escravos. Quando desceram, José era o governador do Egito. Mas depois que José morre e troca o faraó, eles começam a ser oprimidos e passam a servir como escravos dos egípcios. E a Bíblia diz que ali, mesmo sendo escravo, Deus os abençoou e eles multiplicaram, cresceram e chegaram a cerca de 3 milhões aproximadamente de pessoas. 3 milhões. A nossa cidade de Sorocaba tem 700 mil, mais ou menos. As 4 cidades de Sorocaba, quase mais de 4 cidades. O povo não aguentava mais o jugo da escravidão e eles clamam a Deus para que Deus os tire do Egito. E através das mãos de Moisés, Deus livra o povo da escravidão e passa uns 40 anos, toda a história que eu não quero prender aqui, que os irmãos conhecem, no deserto. E eles, através das mãos de Josué, entram na terra de Canaã, passam períodos conturbados ali no deserto, e por não obedecerem a palavra de Deus, por desobedecerem a Deus, mas eles entram na terra de Canaã e Josué introduz eles ali. Depois Josué morre e Deus estabelece um período chamado período dos juízes, um período que durou mais ou menos 400 anos, aonde o povo de Deus foi julgado por alguns juízes. Mas chegou o tempo em que eles também se cansaram e começaram a buscar um rei. E Deus então levanta o primeiro rei em Israel e manda Samuel, que foi um dos últimos juízes, ungir este homem chamado Saul. Glória a Deus. E Saul começa a reinar e começa bem, mas ele faz algo que não agrada a Deus, ele desagrada ao Senhor, ele foi reprovado. Eu estou pulando a história, irmão, para que vocês entendam. Então Deus manda Samuel ungir Davi para ficar no lugar de Saul, para ser o sucessor de Saul. E ali começa a dinastia de Davi, de onde descendem os pais de Jesus, José e Maria. Por isso que Jesus é chamado da raiz de Davi. Depois Davi morre, Salomão, seu filho, reina no seu lugar, fica no seu lugar, assumiu o reino. E já no final do seu reinado, Salomão se perde na vida espiritual, peca contra Deus, comete pecados consecutivos contra Deus. E o pecado sempre traz problema, irmão. Não brinca com o pecado. O pecado sempre divide, sempre traz tristeza, sempre traz angústias e perdas. E aqui não foi diferente. Salomão peca contra Deus, se une a mulheres estranhas e a deuses estranhos, e Deus divide o reino de Israel depois que Salomão morre, chamado o reino do norte, com 10 tribos, cuja capital era Samaria. O outro reino chamado o reino do sul, com 2 tribos, cuja capital era Jerusalém. A tribo de Judá, da qual Jesus pertencia, e a tribo de Benjamim, da qual o apóstolo Paulo pertencia.
As 10 tribos do norte fizeram a mesma coisa, pecaram contra Deus. Olha só, irmão. As 10 tribos pecam contra Deus gravemente, e Deus levanta um rei chamado Sargão II da Síria, e destrói a cidade de Samaria e põe o povo para fora, e espalha as 10 tribos por toda a terra. E este era o ano 722 antes de Cristo. Que ano era? 722, irmão Silvio, antes de Cristo. O reino do sul continua, e a partir daí o povo que era conhecido no todo como o povo hebreu passa agora a ser conhecido como o povo judeu, por causa da tribo de Judá. E acontece o inesperado ou esperado. A tribo de Judá também pecam contra Deus. E no ano 606, que ano? 606, através do rei Nabucodonosor, o império da Babilônia domina as tribos de Judá e Benjamim e leva o seu povo cativo para a Babilônia. Nesta ocasião, Nabucodonosor destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo. Não é esse templo, é o que era antes desse, o templo que Salomão edificou. Ele leva ali os utensílios para a Babilônia, leva o povo, e por volta do ano 539, este rei Nabucodonosor e a sua nação, a Babilônia, ela é dominada pelo Império Medo-Persa. Nós vamos tratar na primeira lição, pastor, sobre a Babilônia. O que é a Babilônia, irmão? A Babilônia aqui que eu estou falando é a nação. A Babilônia que nós vamos tratar na lição que vem é um símbolo do poder do mundo, do sistema mundano atual, que luta contra a igreja, que implacavelmente peleja através do espírito do anticristo, dos seus demônios, que lutam contra a igreja. Mas é domingo que vem. Aqui, a nação, a cidade, a nação de Babilônia, ela é tomada pelo Império Persa. O rei Dario, nesse período, o povo de Israel já estava cativo lá há em torno de 67 anos. Preste atenção, eu sei que é meio cansativo, mas nós precisamos entender a chegada da história até aqui, onde nós estamos. O povo já estava ali há 67 anos, e com a tomada do rei Dario, cai Nabucodonosor, e com a morte do rei Dario entra um outro rei que era da Pérsia, chamado Ciro, e assume todo o império mundial. E depois de Ciro tomar conhecimento que havia uma profecia dita pelo profeta Isaías, que está no capítulo 45, se não me falha a memória, que dizia que Ciro havia sido escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão da Babilônia. E ele então estabelece um decreto permitindo a volta do povo para Jerusalém, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías profetizou que um homem nasceria chamado Ciro, que seria rei da Babilônia e libertaria o povo 180 anos antes do rei Ciro nascer. Deus chama ele de servo. Ele não era crente, mas ele fez um serviço para Deus. Deus usou ele para libertar o povo, e Ciro toma conhecimento disso e liberta o povo, e o povo volta para Jerusalém. O retorno dos judeus se deu em 3 grupos: primeiro liberado por Zorobabel, depois por Esdras e depois por Neemias. Eles voltam, e quando os judeus retornam para Jerusalém com Neemias, eles iniciam a reconstrução da cidade, dos muros e do templo. E ali então começa a se cumprir uma profecia que Deus havia dito para o profeta Daniel há cerca de 70 semanas, que começava a contar a partir dali, a partir do decreto que o rei havia dado
para que eles voltassem do cativeiro. Glória a Deus. Mas passado algum tempo, o povo novamente peca contra Deus. Mas que coisa, né, irmão? É, irmã Jana? Como a gente gosta de pecar, né, irmã Joana? A senhora gosta? Gosta. Gosta, França? Gosta, Jana? Paulo gostava. Ele falou, irmão do céu, Paulo escreveu assim, eu não sei o que eu faço. Eu não quero pecar, eu quero fazer o bem, mas o mal está na minha frente. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu estou fazendo. E a história do povo de Deus é marcada por sucessões de pecados, de quedas, de destruições, de cativeiros. Eles se arrependem, Deus restaura novamente, e eles brilham no cenário das nações. De repente eles, quando estão bem, bonitão, ternão preto, bigodão, ocão, alfrança, eles vão pecar. Você não gosta não, meu irmão? E o povo peca. Olha só, o povo peca. E aí Deus então se cala e passa um período de 400 anos sem falar com o povo. 400 anos. 400 anos. Não tinha profeta, não tinha sonhos, não tinha visões, não tinha culto, tinha rituais. Alguns rituais. É o período que vai de Malaquias até Mateus. E neste tempo o povo sofre como gato no saco, que eles falam. Vem um povo e toma eles e passa a mandar eles. Aí vem outro, toma o outro e toma eles junto. E eles são servo daqui, servo dali, escravo dali, escravo daqui. E além de tudo, continuam pecando. 400 anos. Serviram ao Império Persa, serviram ao grego macedônio e serviram ao Império Romano. E no ano 63, que ano? 63 antes de Cristo. 63 é 63 anos antes de Cristo nascer. Irmão Alan, no ano 63, um general chamado Pompeu, romano, conquista toda a Palestina. E novamente os judeus passam agora a ser servos dos romanos. Anexa a Palestina a Roma e passam a servir. E um homem chamado Augusto César, naquela época era o imperador. E Jesus nasce neste período para libertar Israel. A promessa que Deus havia feito a Abraão lá atrás se cumpriria em Jesus. A promessa apontava para Jesus, mas eles não paravam de pecar. Aí, vai gostar de pecar assim lá em Israel, né, Josué? O povo recebe Jesus, Jesus nasce como libertador. Sabe o que o povo faz com Jesus? Rejeita o seu Messias, rejeita o seu libertador, que foi enviado por Deus, aquele que viria e colocaria fim aos sofrimentos que o povo judeu tinham passado ao longo de toda a sua história, e dessa forma colocaria de volta a presença do Senhor. Mas o povo judeu deu as costas para Jesus, e diante de Pôncio Pilatos, que era o governador, os judeus pedem a morte de Jesus, levam ele à crucificação, rejeitam definitivamente a providência de Deus para eles, e atrai para aquela nação uma maldição que a levou à total decadência, a nação de Israel. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era, depois de Cristo já, quando um general chamado Tito Flávio Vespasiano, que se tornou depois imperador de Roma, ele cerca Jerusalém durante a festa da Páscoa,
dos judeus. O povo se reunia tudo ali. Estavam ali cerca de 1.200.000 judeus. 1.200.000 judeus em Jerusalém. Quase todo o povo judeu estava ali, na festa da Páscoa. Esse povo estava ali para comemorar, e o general Tito cerca a cidade e derruba o templo no ano 70, cumprindo a profecia que Jesus disse para eles: vede, não ficará aqui. Versículo 3: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cadê o versículo 3? Louvado seja o nome do Senhor. Este cerco que o general Tito fez durou cerca de 143 dias, quase 5 meses. Ninguém podia entrar e nem sair da cidade. E nessa ocasião o templo cai. Mateus capítulo 24, verso 2, que diz: não ficará pedra sobre pedra. E esta profecia se cumpre literalmente, irmãos. Olhe para mim. Eles colocaram fogo no templo e queimou a estrutura do templo. E como o templo era todo revestido de ouro, esse templo, o ouro derrete e escorre nas pedras, e eles arrancam as pedras, todas elas. Não ficou uma pedra, cumprindo literalmente aquilo que Jesus havia dito em sua profecia. E foram dias terríveis. 1.200.000 judeus estavam ali. 1.100.000 judeus morreram. Entendeu? Tinha ali 1.200.000 judeus. 1.100.000 morreram, cumprindo um pedido que o povo judeu faz para Pôncio Pilatos. Mateus 27 e 25. O povo diante de Pilatos. Pilatos olha para o povo e diz assim: olha, eu não vejo crime algum neste homem. O que vocês querem que façam? Crucificam. Mas quem que vai dar conta da morte dele? O povo grita: caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. 70 anos antes, 35 anos antes. E o povo respondendo, todo o povo disse: seu sangue pode cair sobre nós. E ainda colocar os filhos. Você pode abençoar o seu filho, imagine, mas nós podemos fazer isso daqui também. 1.100.000 judeus tomba diante deste fatídico evento. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Carnificina. Sim. E os poucos judeus que sobraram desta carnificina, diz a Bíblia e a história, que os que sobreviveram foram espalhados pelas demais nações, fugiram e se tornaram servos e escravos de todas as nações. Tem judeus em todo lugar. E por 1878 anos, quanto? 1878 anos. 1878. Desde o ano 70 até 48 da nossa era. 1878. Vou repetir. Durante 1878, a partir daquele dia em que 1.200.000 morrem, em que a nação é desfeita, em que o restante foge, passaram-se 1878 anos, Israel deixou de existir, ficou sem bandeira,
sem a sua religião, sem a sua pátria, espalhados pelo mundo. Acabou. Acabou. Quase por 2 milênios, o povo de Israel não existe mais. Mas tem uma promessa. Tem uma promessa. Você tem promessa? Ah, pastor, mas faz tanto tempo que eu estou esperando. Aquele que prometeu está te olhando, assim como estava olhando para a nação de Israel. Israel ficou por 1878 sem território, sem governo, sem bandeira. Apenas tinha uma religião que os unia em todo o mundo. Eles serviam a Deus, eles foram ensinados. E desde o ano 70 até o ano 1948, passaram 1878 anos sem existir a nação de Israel patrícia. Mas em 1948, 14 de maio, glória a Deus, as profecias começam a se cumprir. E nós estudamos aqui recentemente as profecias acerca de Israel nos capítulos 36 e 37 do livro de Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, que apontava para o ressurgimento de Israel, primeiro como nação. O profeta está lá no Vale de Ossos Secos, e Deus fala: poderão viver esses ossos? Senhor, não tem jeito, são sequíssimos. Você acha que dá ou não? Senhor, eu não sei, tu sabes. Profetiza então. Os ossos se juntam, espalharam, se juntam. Profetiza para que venha carne, veio carne. Profetiza a pele, profetiza a pele. Eles viveram. Há 2 profecias que foram feitas 2 mil anos, há mais de 3 mil anos atrás, lá no profeta Isaías. Israel ressurgiria como nação, e já ressurgiu no ano de 1948, já faz 75 anos. 70 anos. Foi 48, nós estamos falando 50 com mais 23, 75. Mas há uma segunda profecia, que Israel ressurgiria espiritualmente. Essa ainda não se cumpriu. E no ano de 1948, então, cumpre essas profecias. Ezequiel 36, versos 24 e 25. Tornai-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, e espargirei água pura sobre vós. E vai escrevendo, e no versículo 8 do capítulo 66 do livro do profeta Isaías, Isaías 66, versículo 8. Olha o que o profeta escreve lá atrás: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Não. Mas Sião esteve de parto, e já deu a sua luz aos seus filhos. A casa do rei Davi ficava no monte Sião, e ele se refere a Sião, aonde ficava o templo, no monte Moriá. A expressão diz que Sião ainda estava em trabalho de parto. Que trabalho de parto é esse? 1948. Que trabalho é esse? Esse trabalho que o profeta viu há milhares de anos atrás, e que o povo não entendeu, e também não entenderia mesmo. Nós entendemos hoje porque já aconteceu. O parto em que o povo estava passando, eles são espalhados por um cerco, através de uma guerra, e morrem 1.100.000 judeus. Mas o parto que Isaías estava se referindo
apontava para a Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 até 1945. 6 anos de guerra. 3 anos depois, Israel ressurge com a perseguição de Hitler contra os judeus. Toda a Alemanha se une ao desejo deste homem. Ele odiava os judeus e ele queria culpar os judeus pelo seu fracasso. Então, o exército alemão se une para exterminar os judeus. E na Segunda Guerra, neste período de 39 a 45, alguém aqui já tinha nascido? 45? O senhor nasceu em que ano? 44. Foi. 48. O senhor é jovem. Está crescendo ainda. 45, olha aí. O fim da Segunda Guerra Mundial. Neste período, irmão, de 1939 até 1945, a Alemanha, chefiada por Hitler, ataca Israel e mata 6 milhões de judeus. 6. Cai sobre nós o seu sangue, o sangue desse justo. E a nação quase que inteira é dizimada outra vez, cumprindo uma oração, um pedido que eles fizeram na crucificação perante Pilatos. Cai sobre nós, para a gente dar conta. Nós damos conta, pode. Já viu isso? Não, deixa comigo, joga no peito aqui que eu resolvo. 6 milhões. Thomas, 6 milhões de judeus. Quantos milhões de judeus tem no mundo hoje? Quem sabe? Alguém sabe? Hoje, 2023, temos 13 milhões de judeus no mundo, dos quais 9 milhões, Paulinho, estão em Israel. 4 milhões estão em volta das nações. A maior concentração de judeu até um ano atrás era na Ucrânia. E o Putinho meteu bomba lá e os judeus lá para Israel. Tem mais nenhuma? O quê? Irmão, Deus trabalha. Deus trabalha. O Putin está fugindo, né? Vamos achar ele. Nosso negócio não é com Putin, não. Nosso negócio é com Jesus. 6 milhões morrem nesta guerra de 1939 a 45. E é essas dores de parto que está se referindo ali. O povo agonizando, a nação, Sião, agonizando. Por quê? Porque estavam pagando por aquilo que eles pediram. O Messias foi rejeitado. Glória a Deus. Mas em 1948 Sião dá luz aos seus filhos. Glória a Deus. E o livro do profeta Oséias, capítulo 3, verso 4 a 5 diz: porque Israel e os seus filhos ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal. Depois tornarão seus filhos de Israel e buscarão o seu Deus, e a Davi o seu rei. E nos últimos dias eles, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Irmão, esse povo tinha tudo para ser extinguido. Nenhuma nação suportaria isso. Nenhuma nação durou tanto tempo quanto o povo judeu, preservando suas tradições, sua religião. Todos os impérios que se levantaram contra o povo judeu já desapareceram. Ninguém conseguiu vencê-lo, e ninguém vai conseguir até o fim, porque Deus fez uma promessa a Abraão, da onde descendem todos esses povos, porque ainda falta também uma semana profética para Deus cumprir
na vida desta nação. Um período de 7 anos que está para iniciar a qualquer momento. E em Mateus capítulo 24, 1 e 2, quando Jesus estava saindo do templo, esse aqui é o templo, é o segundo templo, que foi restaurado por Zorobabel, e depois foi melhorado, ampliado por Herodes. O primeiro templo foi de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, quando o povo foi levado para a Babilônia. Este segundo templo que os discípulos mostraram para Jesus, a sua construção, a sua beleza, e Jesus olha para ele, olha, não vai ficar nada aí, vai cair tudo. Cai no ano 70 depois de Cristo. No Monte das Oliveiras, os discípulos fazem a tríplice pergunta a Jesus: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo? Essa expressão aqui não se refere à extinção do planeta Terra, à extinção da raça humana, mas sim a extinção desta era para a chegada de um novo tempo, milênio. Quando Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. É o fim do governo humano e o início do governo de Cristo, o milênio de Jesus, e ele vai reinar. E por isso que nós oramos: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Nós estamos esperando. Então Jesus começa a responder, ele diz assim: olha, alguns sinais e alguns acontecimentos irão acontecer, então diga, Senhor. E ele começa a contar a parábola da figueira para os seus discípulos. Ele diz assim: ó, fique atento à figueira. Quem é a figueira? Israel. Fique atento à figueira, porque quando ela brotar, na geração em que a figueira brotar, tudo isso vai acontecer, não passará. Senhor, mas se passar, não passa, porque eu que estou falando. Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras. Quando Jesus disse esse versículo, ele estava dizendo sobre isto. E isso tem a ver com Israel, porque Israel é representado nesta figueira. E no dia 14 de maio de 1948, portanto na nossa geração, tem irmãos que nasceram aqui antes, 44, 48, quando o senhor tinha 4 anos, Israel se torna então uma nação. No dia 14 de maio, quando os exércitos, em uma reunião da ONU, 49ª sessão da segunda Assembleia Geral da ONU, isso está nos registros da história. Você está na internet, aí você vai ver. 29 de novembro foi a reunião de 1947, 49ª sessão da segunda Assembleia Geral da ONU. Foi aprovada a partir do território da Palestina, e a ONU então dá ordem para que a Palestina seja devolvida para Israel. A ordem foi em 47, mas eles não tomaram posse naquele dia, foi um pouco mais para frente. E nesta ocasião aqui, irmãos, quem presidia a Assembleia Geral da ONU, vocês sabem, jovens? Os jovens sabem quem é? Quem presidia esta reunião quando Israel voltou a ser nação, vocês sabem quem é? Quem? Quem? Quem estava presidindo esta reunião na ONU? Oswaldo Euclides de Souza Aranha, um brasileiro que chancela com o seu voto e aprova a nação de Israel voltar a ser uma nação. Até então não existia, não constava no mapa mundial, mas este homem, por isso que o Brasil é abençoado. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil é abençoado, porque o voto Minerva selado foi dado por um brasileiro, um diplomata. Tempo bom, né? Tempo bom. Hoje está uma vergonha. Um político brasileiro, um diplomata brasileiro, aprova
a nação de Israel voltar a tomar posse da Palestina, a possuir de novo o seu lugar. E em 14 de maio de 1948, os exércitos da Inglaterra retiram todos os seus militares dali, e os judeus ocupam o território, e Israel então proclamou a sua independência. E assim, 14 de maio de 1948, a figueira brotou. 14 de maio. O senhor é um fanfarrão. O senhor está crescendo ainda, o senhor é novo. 14 de maio de 1948, a figueira da qual Jesus tinha dito, lá no ano 30, que horas são? 9 horas. A figueira começa a brotar. E Jesus disse assim: olha, fique atento. Quando a figueira começar a brotar, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus morreu, nesse período inicia-se a dispensação da graça. E surge então a igreja. A igreja é um mistério que Deus não revelou no Velho Testamento. A igreja surge através de Jesus. Quando o ungido foi morto, conforme a profecia de Daniel, encerrou ali a semana 69 da profecia de Daniel, e Deus abriu um parêntese no tempo profético. E esse tempo, preste atenção, esse tempo já dura quase 2000 anos. No ano 33 da nossa era, no ano 33 da nossa era, esse tempo fechará 2000 anos. E no ano 33 da nossa era, a libertação de Israel completará 80 anos. A nação de Israel. Quanto é uma geração? Uns dizem que é 70, outros dizem que é 80, outros dizem que é 90. 70 já passou. No ano 2027. 2017. 2027, 2028. Completaremos 80 anos que a nação de Israel está aí. E Jesus está dizendo para nós: irmão, segura as crianças aí, irmão. Segura as crianças. E Jesus está dizendo: sabe o que para você, irmão Silvio, esta noite? Olhai para a figueira. Olhai para a figueira, irmão Jair. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, o verão está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu estou pregando isso esta noite. Nós temos que estar atentos com os acontecimentos que envolvem Israel. Nós vemos que os olhos do mundo todo estão voltados para este povo, para a Palestina, esperando o que vai acontecer. E a igreja, irmão, mais do que ninguém, que é conhecedora, não pode ser diferente. Glória a Deus. Jesus falou que esse tempo seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a corrupção era tanta, a violência era tanta, só não era tanta quanto é hoje. E Jesus falou: vai ser como nos dias de Noé. Quão perto estamos, pastor? Eu quero que seja hoje, irmão. Não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero que seja hoje. Mas Jesus falou também que será como nos dias de Ló. Qual era a marca registrada dos dias de Ló? A promiscuidade, o homossexualismo liberado, a tal ponto de os homens homossexuais lá queriam possuir os anjos que foram falar com Ló. Só que Sodoma e Gomorra não chegam nem perto da desgraça que estamos no ano 2023. Aí o Diogo falou: calma, pastor, ainda não, quero casar, quero... Vai casar lá no céu.
Porque o senhor já casou, né, pastor? Você também, né? Está feliz. Mas ser arrebatado é melhor do que casar. Amém, Gal? Será como nos dias de Noé, irmãos. Para encerrar, nós já vamos encerrar. Preste atenção. A Bíblia era muito clara. Ela, desde o princípio, aponta para o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus nasceria. Passaram-se 4.000 anos da promessa e ele nasceu. A Bíblia diz que Jesus morreria e ele morreu, pastor Cleiton. A Bíblia diz que Jesus ressuscitaria e ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz também que ele vai voltar. Você pode dar glória. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Nós estamos no limiar da nossa história. O tempo aponta para que nós estejamos apercebidos. Jesus pode vir a qualquer momento. Jesus vai voltar. Aleluia. Estejamos apercebidos. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Pastor Salino está lá fazendo um convite aqui, orando.